Um prazer. Nada, é um prazer estar aqui. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Eu vou estar olhando meio que de lado, porque o meu monitor está transmitindo a tela de vocês, as imagens de vocês aqui ao lado, enquanto eu olho aqui para a câmera que está ao lado também. Ok. Bom, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a Cláudia o convite de vocês por participar desse momento de estudo. É um momento de aprendizado, talvez descobertas novas daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E esse é um capítulo que nós vamos estar estudando, revisando, para aquele que já leu. Para quem não leu, a gente vai ver algumas partes. É um capítulo muito importante, né, que vai trazer ensinamentos que podem mudar a, o teu estilo de vida, os teus planos, mas lembremos que nós entregamos os nossos planos nas mãos do Senhor. É Ele Amém. quem dita todas as nossas vidas. A gente traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Bom, verdade. eu me chamo Henrique, como vocês já sabem, mas eu sou aqui do Mato Grosso do Sul. Estou falando aqui da cidade de Aquidauana, bem distante. Acredito, eu não sei de onde vocês estão. Não tem alguém do Mato Grosso do Sul aqui? Ou do Mato Grosso? Alguém? Não, né? Bom, então eu sou o único. Eu sou o único sul-mato-grossense. Bom, é um prazer. Conheci a Cláudia lá no projeto de missões há um tempo, né? E aí ela passou um tempo em missão aqui no Mato Grosso do Sul, há pouco tempo atrás, e ela surgiu um convite, né, para participar. Fico feliz também pela presença do Pablo, que está aqui conosco. Já faz muito tempo que nós não conversamos, né, Pablo? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquei muito feliz com o seu contato, saber que você está bem, sua família. Né? Conheci o Pablo lá em Minas, na Serra do Cipó, onde eu trabalhava e estudava. E ele veio lá do Acre, desceu de carro com a família dele até Minas, e eu fiquei, meu pai, nossa, minhas costas deveriam estar doendo se fizesse uma viagem dessa. Mas ele foi um homem corajoso, viajou bastante, chegou lá e teve uma experiência muito profunda com Deus, né, Pablo? Foi muito bom. Foi Deus sim. seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Eu quero transmitir para vocês aqui o nosso capítulo. E eu espero que aqueles que estiverem acompanhando pela tela aí podem estar acompanhando também o texto. Hoje o tema é sobre auxílio aos desempregados. Nós já oramos, então eu vou já dar início ao tema. Auxílio aos desempregados e aos destituídos de lar. Quantas vezes nós ou até mesmo nos deparamos com outras pessoas tendo esse seguinte pensamento: se eu tivesse muito dinheiro, eu ia tirar todos esses moradores da rua daqui. Eu me lembro que uma vez caminhando pelas ruas de Belo Horizonte, passamos debaixo de um pavimento e tinha muitos moradores de rua lá. Para quem já passou na rodoviária de Belo Horizonte, bem ali no centro, você vai ver que na praça que fica logo à frente da rodoviária tem muitos moradores de rua. Não sei se o quadro mudou, há 2 anos eu não vou lá, mas da última vez que eu passei, havia tantos moradores de rua que você ficava com medo de passar por lá, com medo de algum assalto. Então, assim, um lugar que você olha com tristeza, né? Pessoas passando noites ali, dormindo, às vezes eu lembro de ter visto aqueles potinhos, aquelas latinhas como é que chama? De milho, lata de milho que você compra no mercado, eles utilizavam aquilo ali para colocar alguma coisa inflamável para poder se aquecer durante a noite. Então, assim, são coisas tristes que nós nos deparamos nesse mundo e muitas vezes vem aquela indagação: se eu tivesse condições, eu tirava essas pessoas da rua, né? E como que isso acontece? Qual que é o auxílio devido, né? Muitas vezes, e eu lembro que um colega falou isso para mim, e aí eu disse para ele assim: nem todos querem sair dessa situação.
né? Nem todos eles já estão tão habituados nesse estilo de vida que eles não conseguem enxergar mais algo afora, né? E eu me lembro quando eu li esse primeiro quando eu já tinha lido esse capítulo, mas não tinha me aprofundado tanto e tido discernimento do que o texto me traz como missão. Eu me lembro em um curso sobre agricultura, rapaz, o Henrique Souza, da Fazenda Ouro Fino, adventista, ele veio da Bahia para fazer o curso para nos lecionar, nos dar aulas, e ele apresentou esse parte desse capítulo. Eu fazendo uma revisão sobre ele para esse momento, eu me recordei de algumas palavras. Eu me lembro que a minha o, o meu pensamento, o que queimava dentro de mim, o meu sentimento depois das aulas foi: eu não acredito que um homem precisou vir, não sei quantos quilômetros ele saiu da casa dele, saiu do estado dele, do trabalho dele, deixou as plantas dele, deixou as coisas que ele fazia para me mostrar uma coisa que eu já tinha lido e eu não tinha percebido. Como isso é tão real. E aí foi quando a minha mente assim se abriu e eu pude enxergar que havia um plano de Deus muito mais elevado dentro desse assunto. E eu vou dizer para vocês que o assunto do auxílio aos desempregados está muito ligado ao, ao estilo de vida, à vida no campo, do que a gente imagina. Está muito ligado. Muitas vezes nós, como povo, como igreja, pensamos que a vida no campo é um meio de se abster das tentações do mundo e fugir da perseguição. Quando, na verdade, né, a maior essência da vida no campo não é fugir nem se abster, mas é fazer missão, resgatar almas. Aí a gente vai ver isso hoje no assunto. Essa é a introdução, né? E olha só o que diz aqui esse parágrafo. Se os homens dessem mais atenção aos ensinos da palavra de Deus, encontrariam uma solução para esses problemas que os desconcertam. Muito poderia aprender do Antigo Testamento quanto à questão do trabalho e do alívio aos pobres. O plano de Deus para Israel, o plano inicial, era o seguinte: toda família tinha um lar na terra, toda família, e tinha terreno suficiente para plantar. E assim era proporcionado os meios para que eles pudessem ter vida, né? Eles poderiam tanto produzir para o próprio consumo, como também para vender, fazer as trocas naquele período. A pobreza e a miséria, ela já existia, e sempre existiu, e ainda nós vamos ler um texto dizendo que a pobreza ela vai continuar até o fim. Não é propósito que a pobreza ela deixe de existir. E a gente vai ver o porquê disso. Quando Israel se estabeleceu em Canaã, foi dividido as terras para cada família, para cada tribo, né? E eles tinham um número de terras que era proporcional à herança deles, né? E isso era algo muito interessante, por quê? Porque eles iam utilizar daquela terra para eles poderem se alimentar, para que eles pudessem ter o seu sustento. Mas se porventura acontecesse que alguém entrasse em dívida, eles precisassem vender a terra para quitar as suas dívidas, o que acontecia, né? Isso era feito de forma, como que ele diz aqui? Não era algo permanente, não era uma venda permanente que eu comprava da pessoa a terra e agora a terra era minha e da minha geração até Jesus voltar. Não, era uma venda condicional. Em tantos períodos, né, aquela dívida ia ser perdoada e a terra seria devolvida à família, né, que tinha a herança ali daquela terra. Então, esse era chamado de o ano do jubileu. No 50º ano, ou o ano do jubileu, né, toda a terra era revertida ao seu original possuidor. Esse aqui era o plano, era a propósito. Isso está lá em Levíticos 25 a 23 e 28. Né? E aí tem vários textos falando sobre isso.
Então, assim, a cada família era garantida em sua possessão, sendo proporcionada uma salvaguarda contra extremos, quer da opulência, quer da miséria. Então, Deus proveu um meio para que Israel não padecesse na pobreza. Se porventura alguém entrasse em dívidas, no futuro ele poderia reaver as terras. Né? Era um período longo. Na pobreza iria existir, haveria diferenças de classes, como sempre houve, né? Mas haveria um meio para poder reaver essas terras. É um assunto bem interessante, não vou me aprofundar nessa parte do ano de jubileu, aqui tem muita coisa profética também, muito interessante, mas nosso assunto é outro hoje. O preparo profissional. Era dever de cada Israel ter um preparo profissional. Se por acaso o pai não ensinasse ou o filho não aprendesse uma profissão, era considerado como se fosse um inútil, uma coisa que não cabia à mente de um israelita não aprender algo, né? Olha só, exigia-se que cada pai ensinasse a seus filhos um ofício útil. Né? Os maiores homens em Israel eram exercitados em atividades industriais. O conhecimento dos deveres pertencentes ao governo da casa era considerado essencial a toda mulher. As habilidades nesses deveres era considerado uma honra para as mulheres da mais alta posição. Várias profissões eram ensinadas nas escolas dos profetas, e muitos alunos se mantinham a si mesmos por meio do trabalho manual. Ou seja, o trabalho nunca foi algo pejorativo como é hoje. Mas se hoje você tem um trabalho manual, um trabalho mais prático, que não exige tanto do intelecto, de um certificado, de uma faculdade, né? Hoje é considerado, ele não estudou, ele já é uma coisa mais pejorativa. Ele é vendedor, né? Como se vendas não fosse uma profissão. E aí isso hoje é de uma forma pejorativa, mas era algo essencial. Deus preparou isso para o povo de Israel. Né? Tanto homens quanto mulheres, eles deveriam ter habilidades manuais no cuidado da casa, nas atividades fora, no manejo de ovelhas, em alguma coisa. Paulo, por exemplo, ele tinha o ofício de fazer tendas. Ele aprendeu essa habilidade manual, por mais que ele era um homem muito intelectual e tivesse capacidade intelectual de, até mesmo na sua profissão como fariseu, ele poderia ter uma rentabilidade muito mais alta do que fazendo tendas. Mas mesmo assim ele tinha uma profissão e se alguma coisa acontecesse, ele teria algo com que trabalhar. Então essa é um dos pontos muito interessantes, ter um preparo profissional. E isso é algo que eu me pergunto hoje, tanto para mim que sou dessa nova geração, quanto os demais. Né? Hoje é muito mais difícil você ver jovens desenvolvendo habilidades manuais. E em caso de alguma necessidade futura, né, como eles vão se manter? Né? Hoje, pessoas que não conseguem fazer uma troca de uma lâmpada. Então, você tem, infelizmente, são coisas que acontecem hoje no nosso país, são claros, né? A gente pode enxergar isso. Agora, consideração para com os pobres. Olha só que interessante. Essas medidas que nós falamos aqui até acima, né, não conseguiam, entretanto, evitar a pobreza. A pobreza sempre existiu, né, e vai acontecer. Não era desígnio de Deus que cessasse toda essa condição. Por quê? É um de seus meios para o desenvolvimento do caráter. Pois nunca cessará o pobre, diz ele, do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na sua terra. Quando entre ti houver algum pobre de seus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão, que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que falta.
quanto lhe baixe. Então, assim, há muitos textos falando sobre isso, né? Há muitos exemplos bíblicos também falando sobre essa questão, né? Ninguém precisa temer a liberalidade, que a liberalidade leve à necessidade. As pessoas têm medo, né? Ah, se eu for liberal, eu vou ter necessidades também. Não, a obediência a Deus, né, aos mandamentos, daria certamente um resultado à prosperidade. Então, assim, se a gente é obediente a Deus e faz as e é liberal, né, Deus ele nos abençoa também. Olha só, emprestarás, esse último texto que eu vou grifar para vocês, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Isso aqui é uma promessa ou não é? Que maravilhoso, é uma promessa divina, uma promessa de Deus, e nós podemos nos apossar dessa promessa. Toda promessa, ela é uma promessa habilitadora. Nós podemos recorrer a essas promessas pedindo que Deus nos capacite, se não é hoje a sua habilidade de saber poupar, investir ou ter uma renda que te dê capacidade de atender às necessidades das pessoas, você pode orar por essa promessa, que Deus ele vai te dar conhecimento, sabedoria para que você possa cumprir essa promessa na sua vida. Os princípios comerciais. A palavra de Deus não sanciona nenhum plano que enriqueça uma classe pela opressão e o sofrimento. Nós falamos aqui sobre emprestar, né? E aqui eu gosto de fazer uma ênfase. Muitas pessoas elas querem emprestar sem antes ter poupado, né? E aí você empresta aquilo que você iria usar, né? E isso pode te faltar. Então, a palavra de Deus, ela traz conceitos, não está tão implícito nesse capítulo, mas ele traz conceitos de que nós devemos sermos inteligentes com as nossas finanças, né? Poupar para que nós possamos ser liberais, né? Cristo, ele poupava também, né? Ele também tinha ali, se você ler a ciência Vida de Jesus, né? Ele tinha o seu alimento do dia. Só um minutinho. Oi, dona Cida. Ah, tá, tudo bem. Tava chegando alguém aqui, eu não sabia quem era, fui dar uma olhadinha. É, no Vida de Jesus, nós temos ali a exemplificação de quando Cristo ele dava o seu próprio alimento para o outro. E aí o texto diz que ele sabia ele que depois ele teria novamente, mas o outro não teria, né? O que comer, então ele dava do seu para o outro, né? Então, você também tem outros exemplos, né, de poupar, de você poder saber economizar para que você possa ser liberal, ter algo para ser liberal. E, e aí muitas pessoas olham para o cristianismo, eles olham com uma visão distorcida que o cristão ou que o cristianismo não favorece a você ter recursos financeiros, né? E não é isso. O que a palavra de Deus proíbe é enriquecer pela opressão, pelo sofrimento de outra pessoa, por transações comerciais erradas, egoístas, né? E isso a gente tem que cuidar. Não podemos ser dessa forma. Aquele que se aproveita do infortúnio de outro, olha só, para beneficiar a si mesmo ou que buscassem a si para si lucros por meio da fraqueza ou da incompetência de outros, seria um transgressor tanto dos princípios como dos preceitos da palavra de Deus. Então, são pontos muito importantes. Olha só esses textos. Não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão. Não tomarás em penhor a roupa da viúva. Deuteronômio 24. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em tua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se o Senhor, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Não, existem muitos textos e muitos exemplos, né, sobre essa questão, sobre a questão de
prestar, a questão de pegar os princípios comerciais, né? A gente tem que ser justo naquilo que a gente faz e moral, né? Não é porque a pessoa te deve e ela não tem... Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Se não tem condições, né? A gente não pode pegar emprestado aquilo que lhe irá faltar como uma necessidade. Olha só, esse texto aqui. Dentro dos vastos limites da natureza, ainda há margem para os sofredores e necessitados acharem um lar. Há ainda dentro de seu meio recurso suficiente para lhes prover alimento, ocultas nas profundezas da terra. Existem bênçãos para todos quantos têm coragem, força de vontade e perseverança para recolher os tesouros da terra. E aqui a gente entra numa sessão sobre o cultivo do solo. Olha que interessante. O emprego designado por Deus ao homem no Éden, o cultivo do solo. Abre um campo e oferece a multidões a oportunidade de ganhar subsistência. E olha que interessante isso aqui. Milhares e dezenas de milhares dos que se apinham nas cidades à espera de um caso para ganhar uma ninharia poderiam estar trabalhando no solo. Na maioria dos casos, essa insignificância que ganham não é gasta em pão, mas posta na gaveta do vendedor de bebidas para obter aquilo que destrói a alma e o corpo. Isso não é verdade? Isso é muito triste, né? Até de se ler, né? Que infelizmente acontece. E é uma realidade hoje, no nossos dias, cada vez mais frequentes. Muitos consideram o lavrar a terra como trabalho vil e procuram obter a subsistência por meio de expedientes, de preferência de um trabalho honesto, de preferência a um trabalho honesto. Este desejo de ganhar a vida sem trabalho abre de maneira quase ilimitada a porta à ruína, ao vício e ao crime. Nos bairros pobres, a gente vê esse texto aqui é muito forte. Ele mostra para nós o quê? Um monte de famílias amontoadas como rebanhos em miseráveis cortiços. Aqui o texto diz assim: pensai nas famílias amontoadas como rebanhos em miseráveis cortiços sombrios, porões, muito deles exalando umidade e imundícia. Nesses sórdidos lugares, as crianças nascem, crescem e morrem. Nada vem das belezas naturais que Deus criou para deleitar os sentidos e elevar a alma. Rotas, quase morrendo de fome, vivem elas entre o vício e a depravação, moldadas em um caráter pela miséria, o pecado que as rodeia. As crianças só ouvem o nome de Deus de maneira profana, linguagem suja, imprecações, insultos, enchem os ouvidos. Exalações da bebida, do fumo, nocivos maus cheiros e depravação moral pervertem os sentidos e assim se preparam multidões para se tornarem criminosos, inimigos da sociedade que os abandonou à miséria e à degradação. Nós vemos isso claramente, como a gente viu nesses últimos dias, que se tornou notícia no nosso país, a questão lá do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, são pessoas que viveram em uma condição deplorável, né, e acabaram se tornando aquilo que estavam realmente plantando, né, o que aquilo levava, criminosos, né, inimigos da sociedade. Então, assim, é algo que é complicado, né? Mas nem todos os pobres dos becos da cidade pertencem nessa classe. Homens e mulheres tementes a Deus têm sido levados aos extremos da pobreza por doença ou infortúnio, muitas vezes causado pelos desonestos planos dos que vivem à custa dos semelhantes. Isso aqui é muito forte.
Muitos que são retos e bem intencionados ficam pobres por falta de preparo profissional, por ignorância, se acham inaptos para lutar com as dificuldades da vida, levados a esmo para as cidades, são muitas vezes incapazes de achar emprego, rodeados de cenas, sons de vícios, são sujeitos às terríveis tentações, associados e muitas vezes classificados com os viciados e degradados. É somente por uma luta sobre-humana, por um poder acima do finito, que podem ser preservados de cair no mesmo abismo. Preste muita atenção nisso aqui. Somente um poder de cima pode fazer eles ficarem preservados de cair no mesmo abismo. Porque é praticamente inevitável você cair. Você está em uma ladeira, imagine você sem freio, né, e você numa ladeira descendo. É inevitável você não ganhar velocidade e acabar caindo. Então, assim, por essa classe que requer maior auxílio, simpatia e ânimo. Muitos se apegam firmemente à sua integridade, preferindo sofrer a pecar. Olha só que interessante. Essas pessoas, elas merecem auxílio. Eu vou passar um pouco, porque aqui ela traz muito o aspecto de como é esse ambiente. Olha só essa parte. Separados em grande parte do contato do homem e da dependência deles, afastado das máquinas, das máximas e costumes corruptores do mundo e de suas tentações, aproximam-se mais e mais do coração da natureza. Isso aqui, peraí, deixa eu pular uma parte. Ah, tá aqui. Essas pessoas que vivem nesses becos, nessas paredes, nesses lugares sujos e imundos, né, pudessem eles ser levados a uma região agrícola, circundada de verdes campinas, matas, colinas, riachos e límpidos céus e o ar fresco puro dos campos. Isso lhe parecia quase um paraíso. Agora eu queria que você pensasse um pouquinho, você que está me acompanhando aí, né? Vocês estão me acompanhando, né? Dá um oi aí para mim que eu sei que vocês estão comigo. Sim, Henrique, estou te acompanhando também. Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Eu vou parar um pouquinho de falar. Eu estou falando um atrás do outro, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Provavelmente vocês já... Não sei se vocês moram na cidade atualmente ou se vocês moram fora, no campo. Mas vocês já tiveram aquela sensação de quando vocês estão no campo, vocês sentem uma liberdade, sentem um ar diferente, e quando estão naquele ambiente da cidade, naquele ambiente corrido, como que é a sensação de vocês? Qual que é o sentimento de vocês? Alguém pode contar uma experiência com relação a isso? Um de cada vez. Eu posso contar, Henrique. A gente mora aqui, eu moro na capital aqui, na cidade, Rio Branco, mas a gente tem um sítio que fica a 18 quilômetros daqui, acesso com a estrada, bem na beira da estrada. E quando eu comecei a trabalhar lá, né, eu não gostava da atividade no campo. Eu pedia para Deus, eu ficava no sol quente, às vezes trabalhando, pedia para Deus para me ajudar, e Deus foi colocando no meu coração essa vontade de querer estar ali. E aí, quando eu vou para lá e faço atividade, faço alguma coisa lá no campo, eu fico leve. Quando eu chego na cidade, na segunda-feira eu vou para o trânsito aqui, e olha que a capital que eu moro não tem trânsito como tem nas grandes cidades aí. Mas eu fico tão tranquilo, sossegado, assim, me traz muita paz o campo, sabe? E aí eu penso assim, o ideal de Deus é morar no campo e trabalhar no campo, né? Meu dilema é que eu moro na cidade, eu gostaria de morar lá no campo, mas trabalhar no campo. Então, dá trabalho na cidade ainda, né? Devido ao fato de ser servidor público, eu tenho esse vínculo ainda aqui, mas me passa na cabeça todas as semanas essa questão do campo, sim. Olha que interessante. E é isso mesmo. Atualmente, eu vou contar uma experiência para vocês rapidinho. Deixa eu ver, quinta-feira.
quinta-feira começou o feriado aqui, né? E aí, a minha prima, que mora na capital, veio aqui para o interior. Eu moro numa cidade, mas a região que eu moro da cidade parece mais um campo. Está crescendo agora essa região, então, o vizinho do lado já fez muro, do outro lado ainda é bem aberto, a estrada é de terra, tem asfalto próximo, a rodovia passa a menos de 100 metros aqui da minha casa, mas ainda assim é um ambiente bem tranquilo, pouco barulho, um ambiente mais se acorda com o barulho dos pássaros ainda. A Cláudia veio aqui e viu como é que é, parece quase um campo. E aí ela foi embora hoje de manhã, e aí eu estava ali conversando com a minha mãe, minha mãe falou, olha aqui a mensagem da sua prima. Aí eu olhei assim, ela falou assim, já tô com saudade, parece que eu vim, ela falou assim, cheguei aqui na cidade, já tô com saudade da natureza, parece que eu só vejo concreto, paredes e asfalto. E realmente essa é a sensação, né? Você não tem coisas abstratas, coisas mortas, que não transmite vida. Isso é algo muito forte. E quando eu morava na capital, aqui em Campo Grande, eu trabalhava num sítio, na escola Madison, e eu voltava para a cidade para fazer autoescola. E aí eu ficava um período na casa dos meus avós, e eu lembro que no sítio era uma área aberta, campestre, assim, muito boa, e você conseguia ver o pôr do sol. E o pôr do sol aqui é muito bonito, porque o sol a cada minuto que passa, ele pinta as nuvens de cores diversas. Então você começa com dourado, ele vai ficando arroxeado, depois rosa, e vai mudando de cor. É um espetáculo. Quando eu estava na cidade, não conseguia ter essa visão tão clara. E aquilo me dava uma certa aflição. E aí eu subia em cima do telhado da casa para poder enxergar o céu. Eu fazia tentava de alguma forma conseguir enxergar o céu e sentir essa liberdade de novo. E de fato as cidades são assim, né? A gente tem que fazer o máximo que a gente pode nas condições que nós temos para mudarmos essa realidade. Olha só que interessante agora, quero mostrar para vocês esse texto aqui. A necessidade de tal auxílio e instrução não se limita às cidades, mesmo no campo, com todas as possibilidades quanto uma vida melhor, multidões de pobres se acham em carência. Localidades inteiras estão destituídas de educação em assuntos industriais e higiênicos. Famílias morando em cochas ou com mobília e vestuários deficientes, sem utensílios, sem livros, destituídos de conforto como meios de cultura. Almas, olha só que forte, almas emputrecidas, corpos fracos e mal formados mostram o resultado da má hereditariedade dos erros, dos hábitos errôneos. Essas pessoas devem ser educadas, principando os próprios fundamentos. Têm vivido uma vida frouxa, ociosa, corrupta e precisam ser exercitadas com os hábitos corretos. Olha só essas perguntas. Como que elas podem ser despertadas para a necessidade de melhoria? Como que podem ser encaminhadas para mais elevado ideal de vida? Como podem ser ajudadas a se erguer? O que se pode fazer onde domina a pobreza, tendo-se com ela de lutar a cada passo? O trabalho é certamente difícil, muito difícil. Eu queria fazer essa pergunta agora, eu gostaria que alguém aí que está acompanhando, o que você imagina? A pergunta é essa. Como podem ser encaminhadas para para um mais elevado ideal de vida? Como que a gente pode ajudar as pessoas a se erguerem? Eu quero que vocês comentem. E aí, antes de vocês comentarem, já se prepara quem vai falar, porque nós lemos aqui dois aspectos. Pessoas que vivem nas cidades, em comunidades carentes,
e pessoas que vivem no campo e que compartilham da mesma situação. Maus hábitos, elas têm uma vida frouxa, corrupta, ociosa, cheia de vícios. Eu morei em uma área rural onde eu encontrava todos os dias na estrada um bêbado caído no chão, passou a noitada lá caído no chão. E assim, um sujo, né, largado, não sabia nem o próprio nome. Então, assim, são situações difíceis, mas são pessoas que moram no campo. A minha pergunta agora é a pergunta que está no livro. Como que essas pessoas podem ser ajudadas a se erguer? Quero deixar com vocês agora essa pergunta. Henrique, eu vou fazer um pequeno comentário. No início aí você falou que a gente encontra pessoas pela nossa trajetória de vida que elas têm uma vida difícil, mas elas se acostumaram viver assim, então elas não querem sair, elas não querem mudar, entendeu? É claro que no meio de toda essa população, tanto a que está na cidade quanto a que está no campo, tem suas dificuldades. Às vezes a pessoa está na cidade, mas ela não consegue emprego, ela não consegue, na cidade é difícil, ninguém vai dividir, poucas pessoas dividem o pão com outras e tal. Já no campo, já tem um pouco mais de facilidade, porque se a pessoa chegar ali na casa de alguém e pedir o que comer, até aqui eu nunca vi as pessoas negarem, né? Mas, assim, quando a gente tenta propiciar uma melhora para uma pessoa nessas condições, elas costumam ouvir e racionalizar se aceita ou não, depois elas mesmas elas começam a colocar dificuldades. Ah, mas é porque eu estou no campo, eu não tenho condições aqui, para ir para a cidade eu não tenho como ir e voltar todo dia, eu não consigo arranjar emprego lá porque eu não tenho um endereço fixo. Tem, assim, N problemas, sabe, Henrique? Então, como ajudar? Aí me veio a lembrança de Jó. Jó, a Bíblia fala que Jó não passava um andarilho. Naquela época, devia ter não era, o nome não era andarilho, era viajante. Hoje é andarilho, né? Uhum. Não passava um viajante pela propriedade de Jó que não comesse a mesa com ele. A Bíblia fala sobre isso. Então, às vezes, digamos que eu queira ajudar, mas hoje, eu particularmente, eu não tenho coragem de colocar um viajante na minha casa. Eu não tenho. No mundo que nós estamos, eu não tenho. Por quê? Porque hoje a gente faz o bem e a gente não recebe o bem daquela pessoa. Normalmente a gente recebe o mal. Porque eu moro no campo. Mas digamos que eu coloco uma pessoa para trabalhar comigo no campo. E depois de uns 2, 3 meses, ela começa a conhecer todo o meu movimento. Ela sabe a hora que eu saio para a igreja, ela sabe a hora que eu volto, ela sabe como é que eu convivo ali naquele lugar e tal. Ela começa a ouvir comentários dos próximos moradores. Ah, fulano de tal é rica, fulano de tal é isso, é aquilo, aquilo outro. E, na verdade, Henrique, termina botando a pessoa na justiça. E, às vezes, a pessoa tem que vender a propriedadezinha que tem, o pedacinho de terra que tem, para pagar para a pessoa e praticamente ficar sem nada. Eu conheço vários casos assim, N situações. Então, como é que eu poderia ajudar? Eu poderia ajudar, mas à distância, não dentro da minha casa. Eu não colocaria, Henrique. No mundo atual, não colocaria. Talvez você me ache até grosseira, mas eu tenho que pensar na minha segurança. Eu não tenho que pensar, nesse momento, na dificuldade dele. Eu digo sempre, eu gosto de ajudar, eu amo ajudar, desde criança que eu ajudo. Mas, nesses casos, hoje, na atual conjuntura, eu prefiro ajudar de longe. Não colocar dentro da minha casa, eu não consigo mais. A lei não me dá esse amparo. O microfone está desativado. Eu não estou te ouvindo, Henrique.
Perdão, estou falando aqui e esqueci de reativar o microfone. Eu concordo contigo, a senhora tem razão com relação a isso. Hoje, nos momentos que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, é algo bem complicado, né? Nós lidarmos com essa questão de trazer pessoas para dentro do nosso lar. Até Tá mesmo dentro do nosso convívio. Inclusive, nós temos a dificuldade, como a senhora mencionou, né, de você colocar pessoas ali, depois você ser processado por isso. A pessoa processada. Exatamente. Eu tive Exatamente. agora um exemplo recente de uma pessoa, de uma colega minha que colocou uma pessoa para trabalhar em um determinado local, propriedade dela, sem nenhum contrato prévio, nada estabelecido em cartório, e passou um tempo, essa pessoa foi lá e abriu uma queixa de que estava trabalhando escravo. Né? É desse jeito. É desse Foi jeito. que a pessoa se sentiu assim muito traída, né? Então são pontos, né, que acontecem que a gente tem que ter bastante sabedoria de como lidar. Não é fácil, tem que ter bastante sabedoria. Inclusive, né, já mencionando. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Mais alguém gostaria de compartilhar? Tem espaço para mais uma pessoa. Henrique, eu vou te pedir licença, filho, porque eu tenho um compromisso agora às 8 horas, tá? Eu não vou poder ficar até o final, mas me perdoe não poder continuar. Tudo bem. E numa outra Perfeito. oportunidade a gente fala mais, tá bom? Tá certo. Que Ótimo. Deus te abençoe, continue fazendo esse trabalho lindo, é pertinente, é gostoso, e ilumina mais a nossa mente. E me desculpa se eu fui um pouco dura, Não. né? Mas, lamentavelmente, tá bom? Tá Um bom, abraço, ótimo. viu? Deus abençoe Fique a com senhora. Deus. Com Deus. Tá. Tchau, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau. Mais alguém? Alguém gostaria de compartilhar? Talvez, Henrique, o que entra aí em colisão exatamente quando Ellen White escreveu deu essas orientações, deu essas orientações a ela, talvez não era enfrentado essas dificuldades, essas limitações que são enfrentadas hoje, né? Assim, eu entendo o que a irmã acabou de falar, mas também vejo também que há mecanismos também que podem ser usados. Por exemplo, quando você faz... Eu estou com essa situação, tem uma pessoa que trabalha, eu pago para ela, e é uma pessoa, assim, a princípio já tem uns 4, 5 anos que ela trabalha para mim lá, e o sítio está lá, sozinho, entende? E uma propriedade de terra sem ninguém também é perigoso, você não pode. Então eu preciso, no caso, colocar alguém lá. Mas nesse caso do que a Eloy está dizendo aí, pelo que eu entendi, ela está falando assim, que deve-se levar essas pessoas para o campo e ensinar elas aí os métodos, né? Agora, como fazer isso seria, me parece aí, eu não sei se eu estou falando bobagem, tá? Me corrija, mas seria algo como se fosse um movimento coordenado, algo assim, feito como um trabalho missionário, em que fosse para uma propriedade, levasse pessoas, trabalhasse de maneira coletiva. Não sei se seria isso, ou se seria realmente individual, a pessoa levaria para sua propriedade, faria isso. Essa segunda opção eu acho que não sei se eu estou analisando direito o texto, mas me parece que o trabalho que ela estaria falando seria algo coletivo feito da primeira forma. Seria isso? Trabalho assim coletivo, sim, uma propriedade, alguém assim, trabalho missionário, um negócio bem focado. Exatamente. Aqui a gente tem uma proposta, né, de ensinar essas pessoas no cultivo da terra. Um dos pontos, né? Agora eu quero abrir o leque, porque aqui a gente vai aprofundar dentro desse aspecto, né? Aqui tem até algo interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só isso aqui. Ensinem-se os métodos apropriados a todos quanto estejam dispostos a aprender. Então, primeiro tem que ser pessoas dispostas a aprender. Se alguns não gostam que lhes faleis das ideias avançadas, dai-lhes silêncio às lições. Cultivai do melhor modo a vossa própria terra. Dirigir, quando vos for possível, uma palavra aos vizinhos e deixar que a colheita fale eloquentemente em favor dos bons métodos. O que aqui está querendo dizer? Assim, às vezes a pessoa não vai enxergar
aquilo que você está propondo como algo produtivo, que dê lucro, que resolva. Então, assim, não, vamos lá, vamos plantar, vamos fazer algo. E a pessoa diz, não, isso não funciona. E ela começa a trazer empecilhos, né, não gostando das ideias. Você não precisa mais insistir com essa pessoa. Né? Aquele princípio de que não devemos dar pérolas aos porcos. Né? Então, devemos estreitar planos, né, fazer um esforço para poder ajudar as pessoas, mas não jogar pérolas aos porcos. Esse é um ponto. Agora, vamos lembrar aqui que nós estamos falando de pessoas que elas não têm cultura com muita coisa. Então, são pessoas pobres que não sabem sobre higiene básica, elas não sabem sobre plantio, poderia estar plantando coisas na casa ali para evitar padecer necessidade ou ficar doente por falta de nutrientes no corpo. Então, são pessoas que não têm estudo, não têm visão de futuro, então elas precisam enxergar, serem motivadas a enxergar algo melhor para elas, para a vida delas, compreender isso algo que a Ellen White ela fala no Mente, Caráter e Personalidade, e eu vou mencionar isso aqui porque eu sei o quão é difícil a gente tratar desse assunto. Trabalhar com mentes humanas é uma das maiores e mais difíceis responsabilidades já dadas ao homem. Então, lidar com mentes humanas vai ser difícil, né? O nosso papel é ensinar essas pessoas. E se eu fosse resumir, o propósito desse capítulo é o quê? É educação, conscientização. Né? A gente precisa conscientizar as pessoas, ensinar elas, educar elas a um melhor estilo de vida. E eu vou dizer aqui que algo muito que eu carrego comigo, né? Às vezes nós pensamos assim, eu preciso ensinar essa pessoa e ela precisa aprender 100% daquilo que eu estou transmitindo. Isso é algo praticamente impossível de acontecer, ensinar a uma pessoa e ela absorver 100% daquilo que você está ensinando. A proposta é que nós possamos tornar o local que nós formos melhor do que quando nós chegamos. Isso não significa que vai ser melhor 100%, mas já ficou melhor do que estava antes. Então, às vezes, a pessoa ela não tinha uma higiene básica, às vezes o esgoto da casa dela caía tão próximo, não tinha, era de céu aberto, era um negócio ruim, você foi lá, você educou ela, você disse, olha, isso aqui causa isso, isso e isso. Contamina sua água, contamina isso, seus alimentos, está sendo dessa forma. Que tal a gente melhorar isso aqui? Vamos junto cavar um poço aqui, fazer um negócio organizado? E ela, junto com você, está ali fazendo dentro da casa dela. Beleza, vamos lá, vamos colocar. Você não precisa trazer essa pessoa necessariamente para dentro de si. Agora, óbvio, falando de pessoas que moram lá fora, né? Infelizmente, moram dentro das cidades, não tem uma área rural, não tem um local para poder cultivar um próprio alimento, né? Com certeza é muito mais difícil. Eu acredito que primeiro a gente precisaria fazer a pessoa contemplar. Como? Você entra com um estudo bíblico, você entra com uma boa amizade, você desenvolve e faz ela aspirar pela vontade de sair daquela condição que ela está. Se a pessoa não tem desejo de sair de onde ela está, ela não tem condições de fazer mais nada. Ela é uma pessoa morta por dentro. Ela precisa desejar mudança, ela precisa querer sair dali. Ela precisa tomar atitudes que revelem que há uma mudança, né? O desejo da mudança. Então, às vezes ela vai precisar agora, mesmo estando ali no período, trabalhar um pouco mais, aumentar a renda dela, conseguir alguma forma de trabalho para mudar aquela realidade. Na verdade, temos pessoas que são moradores de rua, que é muito mais complicado. Em um trabalho coletivo, né, uma cooperativa talvez seria mais eficiente, como o Pablo comentou, a gente poder fazer um trabalho bem mais estratégico. Mas o princípio do que Deus tem trazido aqui para nós é que nós eduquemos as pessoas, fazemos ela aspirar por algo melhor do que aquilo que elas vivem.
muitos deles nem sabem que existe algo melhor para eles. E esse é o nosso papel, mostrar para eles, né? Olha só, deixa eu ver, eu acho que eu li aqui em algum ponto aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei. Vai ser aqui embaixo, aqui. Olha só, deve-se dar atenção ao estabelecimento de várias indústrias para que as famílias pobres possam, assim, encontrar colocação. Carpinteiros, ferreiros, enfim, todos quantos têm conhecimento de algum ramo de trabalho útil, deve fazer o quê? Deve sentir a responsabilidade, de ensinar e ajudar o ignorante e o desempregado. Então, queridos, eu quero trazer para vocês com esse aspecto é que olha só a responsabilidade, Deus te deu dons, eu não sei qual que é a sua profissão, qual que é a sua habilidade manual, mas aquilo que nós aprendemos, nós devemos nos capacitar para estabelecer, aqui quando fala indústria, né, a gente pode traduzir isso para o nosso tempo como empresas, né, para que a gente possa contratar pessoas, e é óbvio que a gente tem todo um sistema político hoje que não favorece isso tão bom, né, como a gente gostaria, mas há uma possibilidade de fazermos isso, estabelecer pequenas indústrias, locais onde nós podemos utilizar das empresas como um meio de educar e melhorar a qualidade de vida da nossa região, das pessoas que estão ao nosso redor. Óbvio, daqueles que querem, mais uma vez eu ressalto. As famílias missionárias. As famílias missionárias, necessita-se de famílias missionárias que se estabeleçam em lugares incultos. Agricultores, financistas, construtores, são hábeis em várias artes e ofícios e vão em campos negligentes. Aqui eu quero fazer um apelo final para vocês. Tá? A gente ainda tem mais alguns assuntos, mas eu gostaria já de ir para o final com vocês. Queridos, nós estamos vivendo em um mundo muito depravado. Eu quero que você agora imagine, use a tua criatividade, feche os olhos se precisar, mas imagine que cada família que contém a verdade é uma luz a brilhar no meio de uma cidade. E quantas famílias estão deixando brilhar a sua luz no meio de uma cidade? Cidades estão em trevas, existem lugares sem presença, né, de pessoas que são verdadeiramente convertidas, missionárias. Né? Muitas vezes nós olhamos assim, eu vou para um lugar abrir um negócio porque ali eu vou ter mais oportunidade de emprego. Eu te pergunto, querido, aonde Deus quer te colocar hoje? Deus quer que você vá para lá, para aquele local, ou Deus quer te colocar em um lugar onde você realmente vai fazer a diferença? Então, assim, são coisas que vão mexer muito com nossa estabilidade. Mas são coisas que Deus está escrito, não sou eu que estou falando, Deus colocou escrito ali para nós raciocinarmos. Né? Nós não, hoje eu trabalho com, a minha empresa, ela trabalha com vendas de uma pasta de amendoim, e saudável, aqui na região não tem nada vegetariano, nada vegano, dificilmente você encontra algo vegetariano no mercado, produtos assim que chegam aqui, uma cidade de 70 mil habitantes, e ainda assim tem pouquíssimas coisas que se vende que são dificilmente encontro. E eu me lembro conversando com um colega, eu falei assim, rapaz, eu estou empreendendo nesse negócio, mas eu tenho uma convicção, né? Eu sou um empresário missionário e não um mercenário. Eu não estou aqui para ser aquele cara que ganha dinheiro, porque se eu for aquele cara que quer escalar e ganhar muito dinheiro e já começar da melhor forma possível, é melhor que eu vá para uma grande cidade onde tem um público que já vai consumir o meu produto, que conhece, que tem a prática de consumir esses alimentos, os hábitos. Né? Seria melhor assim. Só que eu estou indo para um lugar que não é
a necessidade. Aqui não tem nada, não tem ninguém que entenda disso, não tem ninguém que desenvolva isso, e as pessoas daqui se alimentam mal. Então, é meu papel educar elas e ensinar elas a consumir algo que seja mais saudável. Então, queridos, eu quero que você pense nisso. Tá? Nada, olha só que texto fantástico. Nada podemos fazer sem ânimo e perseverança. Isso eu quero deixar para vocês. Não se sinta desanimado, né? Mas, porque se você estiver desanimado, se não tiver esperança, né, você também não vai conseguir fazer nada. E olha só, dirigir palavras de esperança e ânimo aos pobres e abatidos. Se necessário, dar-lhes provas palpáveis do vosso interesse, ajudando quando encontrarem em aperto. Olha só isso aqui, simplicidade, abnegação e economia, lições tão essenciais para os pobres aprenderem, parecem-lhe muitas vezes difíceis. Né? O exemplo e o espírito do mundo estão continuamente incitando e fomentando o orgulho, o amor à ostentação, a condescendência consigo mesmo. Esses males levam milhares à penúria. Jesus, ó, aqui, ó, os cristãos devem animar os pobres a resistir a essas influências. Jesus veio ao mundo em humildade. Foi modesto o nascimento. A majestade do céu, Rei da glória, o líder das hostes angelicais, humilhou-se para aceitar a humanidade, preferindo assim uma vida de pobreza e humilhação. Não teve oportunidades que não sejam dadas aos pobres. Labuta, aspereza e privações constituíam uma das partes de sua experiência diária. As raposas têm covis, disse ele, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, que comandava o exército do céu, né, na terra, também passou por privações. Então, querido, não desista, não fique, não se reprima com as dificuldades que vão acontecer. Mas antes, ora a Deus e pede para Ele, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Eu sei que nós já avançamos bastante no tema, eu não consigo ver aqui quanto tempo nós já estivemos online, mas o tempo já avançou bastante e eu gostaria de finalizar com esse raciocínio. Né? Se Cristo, que estava no céu, ele tinha toda a riqueza do mundo, né? Ele desceu e viveu uma vida humilde para ensinar aqueles que eram humildes, que não tinham riquezas, né? E até mesmo os ricos ele ensinou. Quem é nós, né? Para não fazer algo para salvar aqueles que estão em piores condições que nós. Às vezes você não tem condição de dar maiores condições para as pessoas financeiras, mas você pode ensinar o básico para ele. Isso já é fazer a missão que Deus pediu. Isso já é aliviar um pouco a pobreza desse mundo. Pelo menos de uma pessoa. Eu sei que você consegue. Sei que Deus já te deu muita coisa, muito conhecimento para você, para sua família. Se ajudar uma pessoa, ensinar ela, se eu vou discipular essa pessoa, né? Muitas vezes nós não queremos nos comprometer com o discipulado, mas nós podemos. Deus nos deu essa capacidade, né? E nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Deixa eu perguntar agora, alguma dúvida? Algum comentário a mais para nós finalizarmos? Eu fiquei com dúvida só naquela parte, não, mas ali em cima, lá no antigo Israel, quando eles tinham dívidas, né? Que as dívidas, eu não sei se seria pertinente perguntar isso aqui, era a cada 6 anos, aí no 7º ano era perdoada a dívida, né? Isso. No material, né, ele vai mencionar aqui para nós o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, se não me falha a memória. Só que até chegar o jubileu a de cada 7 50 7 anos. Pelo que eu entendi, a cada 7 anos, até chegar o jubileu, havia também o perdão das dívidas que eram contraídas e dívidas, eu imaginei que seriam dívidas de ordem pessoal.
Mas aí Sim. chegasse ao ponto em que a pessoa tivesse com dívida e trouxesse um prejuízo, aí ela poderia vender uma parte da propriedade, não é isso? Para poder pagar a dívida. Se tivesse algum resgatador, resgataria essa propriedade e daria de volta para essa pessoa. Eu não consegui encaixar essa dívida, esse perdão de 7 anos com o perdão do ano 50. O ano 50 era sobre a propriedade, agora o perdão dos 7 anos era sobre o quê? Era a minha dúvida só, mas depois a gente pode pesquisar mais. É uma boa pergunta mesmo. Eu vou até pesquisar sobre isso, com essa relação aí dos 7 anos. E aqui ele não especifica, né? Ela não vai trazer esse tema tão especificado aqui sobre isso, sobre esses 7 anos. Aqui, cadê? Deixa eu ver. Porque o ano do jubileu, aqui, a terra não se venderá em perpetuidade. Né? Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o seu irmão, o que vendeu ao seu irmão. Se alguém achar, se alguém achar que o que basta para o seu resgate, tomará sua possessão. Mas se a sua mão, mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Aqui ele está tratando da terra, né? Da herança. A herança Isso, que foi dada. eu acho que a resposta, agora eu estava dando uma procurada rápida aqui, né, na internet, a resposta está em Deuteronômio 15, depois a gente dá uma olhada, acho que é o verso 1 a 8, que era quando alguém emprestava algo para outro, e aí nessa questão do empréstimo, tinha no 7º ano, voltava aquilo que era emprestado de volta. Pelo menos assim eu imaginei. Entendi. Deuteronômio 15, né? Isso, é o 15, Henrique. Perfeito, ótimo. Vou dar uma lida depois. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Cláudia, está por aqui conosco ainda? Estou sim. Ótimo. Como nós finalizamos agora, Cláudia? Bom, você faz uma oração para nós, por favor, e a gente já finaliza. Muito obrigada, viu, por ter trazido essa palavra. Foi muito importante, muito bom. E Deus te abençoe grandemente. Amém. Oremos então. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor tem os melhores métodos. Nós vivemos em em um mundo onde as circunstâncias estão muito alteradas, até mesmo a política e a segurança não nos proporciona aquela capacidade que nós gostaríamos de realizar as atividades e a missão que o Senhor nos deu, mas nós pedimos que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu como missão, e que nós possamos ter piedade das pessoas que passam por dificuldades, possamos ter a visão correta, alcançar sabedoria, para que nós possamos trabalhar com pessoas que, infelizmente, estão passando por necessidades e que muitas vezes não conseguem enxergar além daquilo que elas vivem. O Senhor nos dê, assim como nós também estávamos vivendo espiritualmente em uma condição deplorável, mas o Senhor, por meio de Cristo, nos mostrou a luz e a sua maravilhosa graça, nós possamos também, dessa mesma maneira, instruir as pessoas e revelar a elas uma graça abundante que transforma não só a mente, o espírito, mas também toda a vida dela, proporcionando saúde, qualidade de vida, porque o Senhor deseja isso para a humanidade. Oramos por cada pessoa que está aqui, que o Senhor dê sabedoria a cada um, fortaleça, dê uma boa noite de descanso
que o Senhor dê forças também para o trabalho de cada um, ganha-pão de cada um, que a tua bênção recaia sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os teus servos, os teus líderes, que o Senhor colocou para guiar esta igreja, que o Senhor desperte os teus líderes, fortaleça-os em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.